Eu estava no supermercado com a minha mãe. Eu tinha 9 ou 10 anos naquela época. Eu não lembro direito. Bom, eu estava no supermercado com a minha mãe e quando a gente saiu, na volta para casa, eu acabei de ver uma loja de videogames que eu nunca tinha visto antes. Eu implorei para minha mãe que nós entrássemos naquele videogame, naquela loja, quer dizer. Ela falou que a gente não podia porque já tinha um monte de videogames lá em casa. Porém, eu implorei até ela ficar irritada e me deixar entrar de uma vez. Quando eu entrei, eu vi que tinha muitos videogames. Porém, eu tinha reparado em um videogame específico. Um videogame do Kirby, que era o meu personagem favorito da Nintendo. E o engraçado é que o nome do jogo era só Kirby. Então eu peguei esse videogame e comprei ele. Uma coisa que eu tinha reparado é que o dono daquele lugar estava olhando com um sorriso maligno para mim. Mas eu ignorei aquilo e fui para casa. Eu liguei o meu Nintendinho e pus a fita no console. O jogo não pegou. Então eu tirei a fita, assoprei e coloquei de volta. E desta vez o jogo funcionou. Só que teve um problema. Quando o jogo começou, apareceu uma imagem escrito erro. Eu, eu me perguntei, será que aconteceu alguma coisa? Tipo, eu não sei se é possível que um jogo de Nintendinho possa dar erro. Mas aí, por pura curiosidade, eu cliquei em Start e o jogo funcionou. E o jogo começou um pouco esquisito. O Kirby estava no, em um lugar que não era Dreamland, e sim um lugar que parece um deserto. Um deserto com um céu vermelho. Eu andei e uma coisa que eu reparei é que não tinha nenhum inimigo. E também não tinha plataformas, então eu podia ficar andando. Eu andei e eu não achei nada. Então, por puro tédio, eu resolvi fazer o Kirby flutuar. E aí eu continuei andando, ou melhor, voando por uns 2 minutos, até que do nada a tela quebrou. E aí apareceu uma imagem do Rei Didi com uma cara muito assustada e em cima estava escrito: Fusa, ele está vindo pegar você. E aí depois em seguida apareceu Meta Knight e ele falou: se eu fosse você, não teria comprado esse jogo. E então a tela ficou preta por 1 minuto e quando voltou, o Kirby estava com dentes afiados e olhos vermelhos. E ele estava olhando diretamente para a tela, com os olhos sangrando. Eu cliquei na seta para ver se ele podia se mexer, mas ele não se mexia. Ele só ficava parado, com um sorriso de dentes afiados acenando para mim. E em cima estavam algumas letras que estavam escrito: Olá! Então você comprou o meu jogo?
Me conta, você quer fazer parte dele? Então a tela começou a piscar freneticamente. E a cada pisca-pisca, o Cup ficava mais perto da tela. Eu só não estava entendendo mais nada. Porém, quando o Cup ocupou a tela inteira, a energia da minha casa acabou. E quando voltou, o soco estava no começo, com a frase errou. E aí, de repente, eu vi que do lado da minha televisão estava o próprio Cub. O Cub em pessoa estava na minha frente. Só que ele não estava com aquela aparência fofinha que ele costumava ter. Ele andou diretamente para mim e tentou me devorar. Eu corri com meus braços sangrando. Corri diretamente para o meu quarto e me escondi debaixo da cama. Só que aí o Cub me assou por ele ser muito pequeno. Eu saí debaixo da cama o mais rápido que eu podia. E o Cub, ele conseguiu tirar o dedão do meu pé. Eu podia sentir a dor insuportável enquanto eu corria. Então eu fui no banheiro e me tranquei lá dentro. Eu fiquei no cantinho da parede, chorando, enquanto eu ouvia o Cub batendo na porta que nem um louco. Aí eu vi que tinha uma janela. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente pulei pela janela. Eu estava do lado de fora da minha casa, mas agora eu não podia entrar nela. Cub provavelmente estava dentro da minha casa, achando que eu ainda estava dentro do banheiro. Só que aí eu lembrei que a minha mãe também estava lá dentro e ele podia simplesmente matá-la. Só que eu não tinha coragem para entrar. Então eu ouvi o som de uma porta se quebrando. O Cub deve ter percebido que eu não estava no banheiro e que saí pela janela. Então eu saí de perto da janela antes que ele pudesse me ver. Entrei de volta na minha casa. Então eu peguei um taco de couve do meu pai. Eu estava amado, praticamente. O Cub saiu pela janela me procurando. Porém, se ele tentar entrar na casa de novo, eu meto a porrada nele. Só que o Cub, ele não estava lá fora, porque ele tinha entrado pela porta dos fundos. Eu sei disso porque eu ouvi a porta dos fundos se abrindo. Eu até pensei em ir lá para bater no Cub, mas sendo uma criança de 9 anos, eu não tive coragem suficiente para fazer isso. Então eu me escondi no armário. Eu estava muito ofegante, porém estava torcendo para que minha respiração não ficasse tão forte para o Cub ouvir. Então eu olhei pela porta e vi que o Cub ainda estava me procurando. Ele olhou para todos os lados e não conseguiu me achar.
Então o Cub falou com uma voz extremamente assustadora, uma voz que eu lembro até hoje. Saia pra brincar, eu só quero devorar você. E ele repetiu essa frase milhares de vezes. Eu não sabia mais o que fazer. Estava com medo, estava indefeso e eu simplesmente nem sabia se eu ia conseguir sobreviver àquilo. Aí então o Cub foi tirado pro armário. Nessa hora eu só estava começando a rezar. E quando ele abriu o armário, ele do nada desapareceu. Acontece que a minha mãe tinha desligado o console da tomada e me deu uma bronca porque ela já tinha me dito para não fazer isso. O Cub simplesmente sumiu porque a minha mãe desligou o Nintendinho. Aí eu tava me perguntando, o que será que o Cub ia fazer comigo? Tipo, eu sei que ele queria me devorar. Isso já tava óbvio. Mas quais eram as outras intenções dele?